tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês sabem, agora no novo modelo de lives, a gente tem um preview aí das novidades no domingo. E hoje, então, a gente vai passar aí pelas novidades que a gente vai falar amanhã na live, ao vivo aí com todo o time de TANS, com o Flávio, com o pessoal. Tá? Então, hoje é um preview e amanhã a gente vai ter a discussão aqui sobre as novidades, poder conversar com todo mundo, para a gente debater aqui quais foram as novidades mais interessantes, o que todo mundo achou mais legal. Beleza? Então, bora lá. Quer acompanhar as novidades aí em tempo real, ficar acompanhando aqui no site, ficar acompanhando diretamente as novidades pela AWS? Esse link, aws.com/new, que você vai conseguir acompanhar aqui todos os dias as novidades. Importante colocar em inglês aqui, porque em inglês a gente tem mais novidades do que em português, então a gente vai acabar tendo mais opção aí para poder ver, tá? Se vocês colocarem em português, as novidades vão ter em português, mas algumas não vão ser possíveis de serem visualizadas, porque ainda não foram traduzidas, tá bom? Indo para a primeira novidade, agora o Instance Refresh ali do Outscaling, ele tem um rollback pelo CloudWatch Alarms, né? Então, se você faz um refresh lá no Outscaling, ou seja, você vai lá trocar uma AMI do seu template do Outscaling, você faz um refresh, você consegue determinar um alarme para falar que aquele novo refresh está dando errado, deu algum problema, e aí ele fazer o rollback automaticamente para a antiga versão ali que estava do Outscaling, né? Isso é bem legal, porque vamos supor que você tem uma aplicação que tem um health check ali personalizado em vários lugares diferentes. Você consegue criar um alarme lá no CloudWatch, definir que aquelas novas máquinas que estão subindo estão com erro, não estão saudáveis, e aí tirar elas ali do pool do Outscaling, né? Então você consegue fazer um rollback, um deploy ali, entre aspas, de forma mais saudável, né? É uma novidade bem legal aí para quem utiliza bastante o Outscaling. Lembrando que se você faz deploy dessa forma, você tem opções melhores, né? Como o Code Deploy, algumas outras aí, que também suportavam esse tipo de coisa. Mas é uma novidade interessante para quem às vezes tem que fazer alguma ação manual ou alguma coisa do tipo ali. Uma outra novidade aí é os novos tipos aí de C7GD, né? Lembrando que o tipo C7, M7, a classe 7 da AWS aí já existe há algum tempo, mas o tipo GD, que são máquinas que têm um SSD local ali dentro delas, ainda não existia, né? A gente só tinha a C7.xlarge lá, por exemplo, não existia C7GD.xlarge lá. Então, agora, para quem precisa aí de um SSD local ali, né, mais próximo, que seja mais rápido ali para sua instância EC2, seja para fazer algum job muito pesado, trabalhos de batch, HPC, ou se não trabalho de machine learning também, pode ser interessante aí, tá bom? Novidade bem legal aí, tá? Lembrando aí, todo mundo que já utiliza aí o tipo C6, hoje já aproveitar aí para trocar para o C7, né? Uma outra novidade bem interessante, que sinceramente acho que vai ser a mais polêmica aqui de todas da última semana, a AWS recentemente lançou aqui um serviço que faz parte lá daquele VPC IPAN, né? Que a gente consegue colocar ali os nossos IPs, nossos CIDRs das nossas VPCs e tem um mapeamento. Só que ela lançou um subserviço desse serviço que é o Public IP Insights. Esse carinha vai ajudar a gente a entender quantos IP públicos a gente tem naquela conta ou naquela região. Por exemplo, eu quero saber quantos IPs públicos tem em toda a minha região de São Paulo. Isso inclui IP de NAT Gateway, IP das minhas máquinas EC2, IPs públicos dos meus load balancers, de tudo que eu tenho, qualquer coisa que tem IP público, ele vai trazer ele para a gente. E essa é uma novidade muito importante, porque ela está relacionada a um outro item, que é isso aqui. Então, antes, a gente era cobrado somente por IPs, por Elastic IPs, que a gente alocava na conta e deixava eles sem uso. Então, eu ia lá, alocava um Elastic IP, adicionava no instância, apagava essa instância e depois continuava lá com o IP, ele nos cobrava por isso. Ou senão, quando a gente tinha mais de um IP público, mais de um Elastic IP ali
na nossa máquina, né? E também cobrava a gente quando isso acontecia. Mas quando a gente tinha um IP público que estava sendo usado e que era primário da nossa máquina, EC2, ou que era usado pelo load balancer, por exemplo, ou que era usado pelo serviço de VPN, por exemplo, né? Os dois pontos ali do nosso, aqueles dois IPs que a AWS disponibiliza para a gente poder fazer VPN, isso não era cobrado, né? Só que a partir de fevereiro de 2024, a gente vai começar a ser cobrado por isso. Então, você criou um load balancer, colocou lá em 3 zonas diferentes para ele criar ali as interfaces de redes dele pública. Ele vai lá criar um IP público, vai alocar um IP público para aquele load balancer e você vai ser cobrado por esse IP. Né? Se a gente for colocar aqui, né, esse valor que ele fala aqui, vai dar mais ou menos aí $3 e um quebradinho ali. Então, para quem tem várias máquinas aí criadas no ambiente com IP público, isso infelizmente ainda acaba acontecendo em alguns ambientes, você vai ser cobrado por isso. Então, é bem importante já dar uma olhada lá nesse Public IP Insights para ver quantos IPs vocês têm hoje na conta e entender qual vai ser a cobrança ali que vocês potencialmente vão ter depois de fevereiro. E ele já se programar para tirar IP público de máquina, se tem algum load balancer, alguma coisa que pode ser IPv6, cara, já troca para IPv6, então, já fazer esse trabalho aí, tá? Bem importante. Agora, o Mainframe Modernization, que é um serviço que foi lançado aí há pouco tempo na AWS, que foi criado aí para poder fazer modernização de mainframes mesmo. Agora ele está com suporte à conformidade do PCI DSS, né? Então, para redes de adquirência, por exemplo, que tem um mainframe on-premise, queiram migrar para a AWS e queiram utilizar isso aí com PCI para poder ser utilizado, né? É bem importante essa questão e é um serviço bem interessante de se testar, né? Até pode ser um caso aí para a gente trazer aqui como POC aqui, claro, em um cenário reduzido, tentar fazer algum esquema ali para a gente simular um mainframe, né? Mas bem legal, cara. Bem legal aí. Um outro ponto, agora a gente tem as EC2 tipo P5 em GA, né? Os tipos P da AWS são máquinas que são utilizadas, que tem uma GPU ali junto com elas, né? Que tem uma placa de vídeo junto. Então são muito utilizados para trabalhos de machine learning, em que precisam ali de realmente capacidade computacional de placa de vídeo, né? Então é bem legal. Agora a gente tem um tipo novo aí, que é a P5, para poder utilizar, né? Lembrando que está disponível na Virgínia, em Oregon, ainda não está disponível em São Paulo, tá bom? Vamos lá. Outra novidade interessante aí é que agora o Route 53 Resolver está disponível no Outpost. Então, se alguém, por algum motivo, tem um Outpost ali no seu on-premise e precisa resolver nomes que estão na AWS ou vice-versa ali, fazer essa comunicação de DNS, agora o Resolver está disponível lá para poder utilizar. É uma novidade até um pouco controversa, porque em teoria se você está no Outpost e já está no on-premise, você não precisaria ter um resolver necessariamente, porque você pode chamar o seu próprio serviço de DNS ali direto, sem precisar do resolver, né? Mas é um caso interessante aí, tá? A gente pode ter alguns casos de uso aí bem legal. Uma outra novidade bem legal é que agora o Fargate, ele consegue iniciar o container dele, que ele está sendo criado de forma mais rápida, porque agora ele está utilizando esse carinha aqui, que é uma solução open source que a própria AWS criou, em que ele consegue subir um container ali no Fargate meio que incompleto. Então imagina que você tem ali o seu Dockerfile ali, o que ele faz é que ele baixa só metade da imagem ali do repositório, por exemplo, enquanto ele está baixando essa imagem, ele já consegue subir o sistema operacional do container para já ir disponibilizando. E conforme ele vai fazer um download daquela imagem lá do registry, né, que ele está fazendo o push, o pull, quer dizer, você consegue já ir subindo ali
o seu container e acelerando ali o tempo que você precisa para poder disponibilizar sua aplicação e tudo mais. É claro que precisa de algumas alterações ali, você precisa adaptar algumas coisas para poder utilizar esse carinha, mas é uma novidade interessante para quem precisa subir conteúdo de forma muito mais rápida, tal. É bem legal, tá? E vale a pena conhecer esse projeto aqui também, que é o Source, tá? Que é o que faz com que seja possível isso, né? Então, que faz com que seja possível você baixar uma parte da sua imagem e disponibilizar ela ali antes dela inteira ter sido baixada ali, né? Beleza. Um outro ponto aí bem legal é que agora o MGN aí, ele está suportando multi-account, né? Então você consegue ver as migrações centralizadas em uma única conta e, por exemplo, migrar workloads em diferentes contas separadas. Então, putz, essa máquina aqui vai ser criada na conta de produção, essa outra vai ser criada na conta de homologação e tudo mais. É uma solução bem legal aí. É algo que já deveria ter sido colocado antes, mas é legal que agora tenha, né? Uma outra novidade muito legal aí que a gente tem é com relação ao FSXN, que é o FSX for NetApp, né? Que é uma solução aí, uma alternativa para quem utiliza o FSX para o Windows ali, utiliza o NetApp. Ele tem algumas vantagens ali bem legais, até a gente está com bastante casos internos aqui utilizando esse cara. Está sendo bem legal, a gente está vendo muitas vantagens em utilizar o NetApp no lugar do FSX for Windows, principalmente pela questão de multiprotocolo, deduplicação, compressão dos arquivos que ele faz, snapshots e N coisas ali que ele faz, cara. Bem, é um, é um, é um file server bolado aí para quem precisa, tá? E aí a gente vai ter algumas novidades aqui sobre esse cara. O primeiro é que agora a gente vai ter um log para eventos ali. Então, por exemplo, se o NetApp ele tem uma função que ele pode aumentar o volume dele ali, e aí você, nesse log, você vai conseguir ver que ele aumentou o volume dele e tudo mais, seu histórico, né? Guardar esse log para alguma coisa que você precise e tudo mais, tá? E até mesmo, por exemplo, mensagem de erro de autenticação do que está acontecendo ali entre os seus SVMs ali, que são se fosse partições dentro do seu NetApp. É bem legal lá o funcionamento dessa questão, tá? E além disso, agora você consegue fazer captura de pacotes ali com esse log para conseguir fazer troubleshooting a nível de rede, né? Então, como é que está o tráfego, como é que está o throughput ali do tráfego que está passando e está chegando no seu NetApp, né? É bem bacana. Uma outra função bem legal aí que foi adicionada é a possibilidade da gente fazer meio que bloquear arquivos e impedir que eles sejam modificados, né? Então, supondo que você tem uma pasta dentro do seu file server que não pode ser alterado, ele só pode... ele foi criado, mas depois de criado ele não pode ter nenhuma alteração por uma questão de compliance ou coisa do tipo. Você pode utilizar essa função para impedir que qualquer pessoa vá lá e delete esse arquivo, faça modificação, faça qualquer coisa, né? Então, você consegue definir lá que, putz, tal pasta ou tal SVM só vai funcionar como primeiro você escreve nele e depois escrito você não consegue modificar, né? É bem legal para quem aí precisa de um tempo de atenção diferente, por alguma questão de compliance, ou não pode modificar X arquivos por uma questão de compliance e tudo mais, né? Então é bem legal essa função também. Uma outra novidade bem legal aí é que agora você consegue ter criptografia em trânsito com o seu NetApp, né? Antes a gente tinha a criptografia em repouso dos seus dados que estavam ali no NetApp, mas não a criptografia em trânsito via IPsec, né? É bem interessante para quem precisa aí precisa ter esse extra aí de segurança e tal. É até recomendado aí que o pessoal utilize, tá, pessoal? É legal mesmo. Um outro ponto aí legal é que agora você consegue utilizar aplicativos do Office 365 ali no seu Workspace, agora de forma nativa, você consegue colocar sua licença lá do Office 365 para que o pessoal consiga utilizar, tá? É uma novidade bem bacana aí para quem já utiliza o Office 365, precisa integrar ali com o Workspace, é bem legal.
O último ponto aí que a gente tem é a questão do CloudFront. Agora ele suporta certificados 3072 bits aqui. Então, cara, muitas vezes isso acontece, de você passar por alguma auditoria ou por algum pentest, recomendar que você utilize cifras específicas ali de SSL e tal. E aí agora você consegue ter mais esse certificado, adicionar mais algumas cifras ali para conseguir ter mais segurança ali no seu ambiente, tá? Bem legal mesmo. Fechou? É isso, pessoal. Se cuidem, fiquem em casa e amanhã a gente se fala aí na live para debater todos os temas, viu? Valeu, obrigadão.